E a crítica que alguns estão dizendo, não estou dizendo que é certo ou errado, é de que o novo vai passar a usar o fundão. Não é verdade, nós vamos usar os rendimentos do fundão. Tanto não é verdade, tanto não é verdade que se nós tivéssemos usado o fundão, não teria rendimento. Se tem alguém de extrema direita, isso dá para ver no histórico de votações, seja como antagônico do PT, seja por menos interferência estatal, enfim, é o Partido Novo. Tem alguma possibilidade do Gilson Marques ser candidato pelo Partido Novo em Pomerode ou até outra cidade? Porque o senhor também está aqui sempre em Blumenau. Blumenau sempre se pensa, vai ser o Odair Tramontim, mas o senhor é um nome consistente aqui na cidade. Tem alguma possibilidade? Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A nossa conversa hoje é com o deputado federal reeleito pelo Partido Novo, Gilson Marques. Deputado, obrigado pela deferência com a gente, ter nos atendido o convite. Muito obrigado, Alexandre. Estava lembrando que em 2019, meu primeiro mandato, você foi, se não o primeiro, um dos primeiros aí que me oportunou uma entrevista e agora, da mesma forma, fico muito contente de ter essa oportunidade de conversar com seus ouvintes. Vamos lá, tem muita coisa para tratar. Eu quero só saber hoje, nós estamos gravando essa entrevista na segunda-feira, dia 6 de março, e na segunda-feira pela manhã você fez uma entrega de uma emenda parlamentar. E, deputado, o senhor me corrige, provavelmente eu esteja errado, mas não é muito comum a gente ver o senhor fazendo essas entregas das emendas parlamentares, que, pelo contrário, é comum entre os políticos. Me conta que emenda é essa e como é que foi a solenidade hoje pela manhã? Em 2019, em resposta ao nosso edital, a entidade Felipe Neri, que faz um atendimento muito bonito, eles hoje atendem 200 crianças no contraturno. Eles já foram contemplados com R$100 mil, eles utilizaram para infraestrutura, comprar um piso, enfim. E em 2020, salvo engano, 21, eles foram contemplados mais com R$200 mil. Com esses R$200 mil, eles compraram um Creta, que foi entregue hoje, e diversos equipamentos, como televisão, notebook, ar-condicionado, para a entidade. Então, foi fantástico fazer essa entrega. De fato, é atípico eu fazer isso. A entidade, a Gisele, é fantástica, ela por diversas vezes me convidou para ir lá, conhecer, eu não fui. Até ano passado me deu vontade de ir, mas eu não fui, não fiz a entrega antes da eleição justamente para não ser mal interpretado. Então eu venci dessa fase, fiquei muito feliz de poder, de alguma forma, participar um pouquinho aí do auxílio que essa entidade faz para as crianças e principalmente os voluntários e todos os envolvidos na instituição. Deixa eu insistir com a pergunta. O senhor achou importante a sua presença? Porque eu imagino que até para aquelas pessoas que o senhor acabou beneficiando, elas também acham importante, ver o deputado que se preocupou a partir da nossa demanda. E a gente sabe que tinha bastante políticos, vereadores, a vice-prefeita estava lá. Quero saber se o seu sentimento com relação à sua ida lá. É importantíssima. A minha crítica sempre foi de que isso, historicamente, é utilizado pelos parlamentares para pagar votos passados ou chantagear votos futuros, que é feito isso de forma eleitoreira. Então, eu tomo o maior cuidado de fazer isso, para que isso não fique debaixo, digamos, escondido ou que não fique subentendido, para que não tenha nenhuma desconfiança nesse sentido. Tanto que eu só fiz isso depois da eleição e geralmente continuo não fazendo. Para te falar a verdade, Alexandre, eu fiz isso 3 vezes em 4 anos. A minha memória não estava ruim. Eu fiz um nos bombeiros, um na polícia civil e agora na Felipe Neri. Por quê? Porque também as entidades se esforçaram e insistiram com a minha presença. Então, não é algo em que eu insisto em fazer. O político tradicional, ele diz, eu vou fazer, eu vou mandar o dinheiro, mas eu quero ir lá cortar a faixa. Eu quero entregar o cheque, eu quero estar presente, aguarde a minha agenda. Não, na verdade, não foi esse o caso. Essas entidades me convidaram, insistiram, e aí eu não gosto de recusar convite, ainda mais um tão especial como esse, fiz questão de ir. Vamos falar então agora do seu primeiro mês aí na nova legislatura, né, um pouquinho mais. Lá em 2019, que o senhor se lembrou, né, o senhor era um novato na política, um novato na Câmara, né, o senhor entrou ali também
na vaga ali do Partido Novo, com 27 mil votos, se eu não me engano, um pouquinho mais de 27 mil, e agora, 4 anos depois, foi uma reeleição consagradora. O senhor, né, quadruplicou o seu número, já tem experiência. Como é que foi o seu reencontro com a Câmara dos Deputados e num contexto absolutamente diferente de 4 anos atrás? Antes, assumiu o presidente Bolsonaro, agora está o presidente Lula. Qual é o sentimento? Como é que foi esses 30 primeiros dias? Tudo na vida, quando você inicia, quando você é pai, quando começa um negócio, qualquer emprego novo, você apanha no início. Você comete erros, faz coisas que não deveriam, não ter resultado. O segundo mandato, eu costumo dizer que a gente troca de faixa. Então, uma baita de uma experiência, eu já sei exatamente o que dá, o que não dá, o que é possível, o que não é possível. Então, essa experiência, essa bagagem que eu tenho ajuda demais. Por outro lado, como essa troca de governo no executivo, ela não é só uma troca de governo, é uma troca de sentido. E essa troca de sentido está muito desalinhada para aquilo que eu penso. Então, eu fico um pouco desmotivado, porque no governo passado, algumas pautas, e eu não estou dizendo que era perfeito, longe de ser perfeito, algumas pautas tinham espaço para ser propositivo, para imaginar alguma coisa positiva de futuro, que a economia ia melhorar, tanto que ano passado foi, em 8 anos, o primeiro ano que teve superávit primário. Então, essa mesma expectativa eu não tenho para os próximos 4 anos. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho certeza que grande parte do foco, mais do que nunca, vai ser impedir os grandes erros ou um erro maior nos próximos 4 anos. Na Câmara também tem um movimento diferente, Alexandre, porque nenhuma matéria de interesse do Executivo até agora foi posta em votação na Câmara. Tudo leva a crer que o Executivo ainda não tem segurança que tem maioria na Câmara. E isso é bom, porque de um lado as coisas ruins, as ideias idiotas não vão para frente, e do outro lado me parece de que parte do Centrão ainda está extorquindo e negociando esse tipo de apoio. Até lá a gente tem um pouco de sossego e aí a gente fica aí nesse entre-meio, nesse puxa-repuxa. Vamos lá, qual é a pauta que o senhor entende mais importante para o Brasil nesse primeiro momento? Muito se fala da reforma tributária, reconfiguração do Pacto Federativo, mas eu ouço isso há muito tempo, eu vejo não andar essas pautas. O senhor tem algum sentimento positivo com isso? O governo sinaliza que vai apresentar? O que o senhor já teve acesso é uma proposta que pode vingar, pode ser interessante? Tá, vamos lá. Existem várias pautas emergenciais, que eu diria 3, né? Que é a reformulação do Pacto Federativo, a reforma administrativa e a reforma tributária. Dessas, a que o governo realmente está engajado, precisa reconhecer, é a reforma tributária. E nesse mar de coisa ruim tem algo positivo. Ele contratou o Haddad como secretário o Bernard Api. O Bernard Api é um dos grandes idealizadores da reforma tributária, inclusive da gestão anterior, que é a PEC 45. Ou seja, o próprio Alckmin, o Bernard Api, o Haddad tem como essa pauta prioritária e eles estão movimentando tanto o Executivo como o Parlamento para que essa proposta vá adiante. E essa proposta, ela não tem, por enquanto, alteração. Ou seja, parece, do jeito que está, que é algo bom. Agora, eu vou confiar de que essa pauta, essa PEC vai permanecer intacta e majoritariamente boa até o fim? Não, não acredito. Por quê? Porque o governo a todo momento, desde que ele assumiu antes disso, ele fala em gastar, pagar, fazer, dar. E quando o governo político diz que vai dar, fazer, comprar, o que ele precisa? Equilibrar o gasto. Como se equilibra o gasto? 2 formas, ou você corta a despesa, ou você arrecada mais. É óbvio que o governo não quer cortar a despesa e não dá nenhum sinal disso. O que ele vai fazer? Aumentar a arrecadação. E já vem fazendo isso, por exemplo, o voto de Minerva lá do CARF, reonerando novamente os combustíveis e outras ideias mirabolantes para retirar mais grana do trabalhador. Então, isso vai precisar equalizar um ponto lá na frente na reforma tributária, o que é ruim para a população. O senhor falou da questão da reoneração aí dos tributos dos combustíveis. Qual é a sua avaliação dessa proposta? Lembrando que já havia uma previsão, o governo passado, né, deu um canetaço em ano eleitoral
e que essa proposta terminaria no final de fevereiro. Qual é a sua avaliação? Porque me parece que o governo fez uma engenharia que, se não é a melhor, foi uma possível baixando o preço na Petrobras e tentando mexer nas alíquotas. A minha crítica à tributação, a onerar o consumo, o combustível ou tributar mais é independente do governo. Toda vez que o governo A, X, Bolsonaro ou estadual diz que vai onerar, tributar, sangrar o trabalhador, vai ter a minha crítica. Então, e quando ele faz o contrário, ele vai ter o meu elogio, assim como aconteceu no governo Bolsonaro. Ele diz, não vamos mais cobrar tributos sobre os combustíveis. Não é porque é o Bolsonaro, não é porque é o Lula. A proposta, ela é boa. As pessoas, elas vinculam a ideia com a lei ou com a política pública. A gente tem que despessoalizar. Cobrar menos tributo, independente de quem cobra ou não, é positivo. Vamos lá, o senhor falou do Pacto Federativo. Isso sim, eu já... Essa ideia é velha, 24 anos que eu trabalho aí com jornalismo político, entra governo, sai governo, não, agora nós vamos discutir. Eu me lembro quando o Temer assumiu, primeira coisa que ele falou, Bolsonaro a mesma coisa. O senhor acredita que saia isso? Porque é um governo abrir mão de receitas. Não só receitas, vamos colocar aqui na mesa que existem duas coisas que o Pacto Federativo precisa ser revisto. Redistribuição de receita e dois, principalmente, redistribuição de poder. Hoje, o Congresso Nacional define 90% das regras da legislação do Brasil. Nós temos uma federação de Araque. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma federação de verdade, até a lei penal é diferente entre os estados. O que acontece? É muito difícil você, num cenário brasileiro, alterar o Pacto Federativo. Primeiro, pela representatividade. Rondônia, Acre, tem mais ou menos a população de Joinville e tem 3 senadores. Aquela população do estado de Santa Catarina tem 3 senadores, assim como São Paulo, que é, de longe, o estado mais populoso. Então, a representatividade é ruim. Segundo, não teve ninguém que tivesse um amparo político e força suficiente para colocar uma proposta que tivesse ampla maioria que fosse para frente. O governo anterior, através do ministro Guedes, apresentou uma proposta e ela está hibernando no Senado. Principalmente por um artigo. Esse artigo dizia que municípios com menos de 5 mil habitantes poderiam ser extintos se não atingissem determinada régua. O que acontece, Alexandre? Todos esses municípios têm prefeito, vice-prefeito, vereador, cargos comissionados, que são cabos eleitorais de deputado federal e senador e não querem ser extintos por motivos óbvios, eleitoreiros. Então, a proposta não vai para frente. Independente de quem concorda ou não com essa normativa, ou se é certo ou errado, o fato é que, por conta disso, está lá parado. Então, não vejo que essa proposta vá nesse governo, porque diferente do governo passado, que tinha a proposta de mais Brasil, menos Brasília, agora é o contrário. O ideário socialista é sempre de arquitetar a sociedade conforme a sua visão de mundo. Fazer o bem social e para isso ele precisa ter o poder, ele precisa concentrar o poder. Então o ideal do PT é, ao invés de entregar poder, aumentar o poder. O governo anterior tinha o ideário correto, porém não conseguiu cumprir. E talvez nem se esforçou o suficiente para isso. Das 3 prioridades apontadas pelo senhor, a que eu menos vejo em debate, em evidência, nesse momento, nesse governo, é a reforma administrativa. O que o senhor pensa por uma reforma administrativa efetiva e se o senhor vê alguma sinalização que isso vai acontecer nessa legislatura? Primeiro tem que corrigir o que está na mente das pessoas. Quando fala em reforma tributária, reforma administrativa, se vê algo positivo. Não necessariamente algo positivo, porque dependendo de como vai ser a proposta. Ela pode piorar. Então, assim, a primeira pergunta é qual reforma? Existe uma reforma administrativa que está pendente, que é a PEC 32. Essa PEC 32, apesar dela não ser também 100% positiva, ela melhoraria o nosso sistema nacional. Porém, desde que ela foi protocolada, tanto o PT como o PSOL e toda a esquerda foram muito contrários. Isso me faz ter certeza de que essa PEC 32 ela não vai vingar.
O próprio dia a dia do governo vai contra a PEC, contra uma reforma administrativa que eu e você provavelmente queremos. Eles aumentarem 14 ministérios. Ora, a PEC da reforma administrativa, a primeira coisa é para enxugar, tanto número como valores, alto escalão, enfim, reduzir a máquina e o custo para o cidadão brasileiro. Isso não parece não. Isso de certeza não é um objetivo, não é um planejamento do atual governo. Vamos lá, falar um pouquinho de política partidária. Na semana passada, a executiva do Novo, a diretoria do Novo, se reuniu em uma convenção e uma das diretrizes foi a utilização dos juros do fundo partidário para fazer frente aí à questão da disputa eleitoral, da configuração, do fortalecimento do partido. Qual é a sua opinião? Qual é a sua avaliação? Tá, primeiro vamos diferenciar aí para quem está ouvindo. Existem duas coisas que financiam os partidos nas eleições. Uma coisa é o fundo eleitoral, que o Partido Novo recebeu e inclusive ano passado devolveu um pouco menos de 90 milhões de reais. Então o Partido Novo não usa, inclusive devolve ao Tesouro. O fundo partidário, nós por mais que tenhamos tentado por diversas iniciativas devolver, o parlamento sempre se recusou. E se você devolve o fundo partidário é diluído entre os outros partidos. Então, além de a gente ficar sem o recurso não volta para o Tesouro para investir em saúde, segurança e educação, vai lá para o PT, para o PSOL, PDT, enfim. Então, o que a gente fez? Botou esse dinheiro, partido, né? Botou esse dinheiro numa aplicação. Esse dinheiro ele fica rendendo juros até que no momento futuro seja aprovada a autorização de devolver e a gente devolve. O partido em 2022 teve uma deficiência no número de eleitos, não teve um bom resultado eleitoral. Nós reduzimos a bancada de 8 para 3, em vários estados tivemos menos eleitos deputados estaduais, enfim. Nós não tivemos sucesso em conseguir doações suficientes para manter e crescer o partido. O que a convenção, e eu não estou dizendo que eu concordo, o que a convenção disse? Nós temos esse recurso, não pode devolver, nós vamos utilizar os rendimentos desse recurso. E a crítica que alguns estão dizendo, não estou dizendo que é certo ou errado, é de que o Novo vai passar a usar o fundão. Não é verdade, nós vamos usar os rendimentos do fundão. Tanto não é verdade, tanto não é verdade que se nós tivéssemos usado o fundão, não teria rendimento. Você só tem rendimento porque não utilizou o recurso. Mas se não existisse o fundão, não ia ter o rendimento. Aí a gente não precisaria utilizar o recurso. Mas se vocês tivessem devolvido, não ia ter o rendimento. Né? Isso. Porque a gente não consegue devolver. Assim que conseguir devolver, a gente devolve o recurso. Por enquanto, o recurso está lá, a gente vai usar só os rendimentos justamente porque os recursos não foram utilizados. Esses recursos vão ser inicialmente, até o que foi definido em convenção, para a manutenção partidária, divulgar as ideias do partido, remunerar de forma profissional alguns profissionais em expansão, porque a grande verdade é que a gente não vai mudar o Brasil no seu tempo livre, né? Poucos são os voluntários que vão ficar 24 horas e tal. Então a gente vai pegar pessoas, uma equipe de headhunter, vamos fazer um edital, enfim, para tentar expandir o partido com esses recursos. E um outro ponto é que, pelo que eu entendi da convenção, a qualquer momento que houver pessoas ou recursos suficientes para que esse recurso não precise mais ser utilizado, a gente não utiliza. Então você, ou alguém que está ouvindo, que queira fazer o repasse dos recursos suficientes para fazer a manutenção, a gente para de usar o rendimento. Eu quero avaliar, quero sua percepção sobre o desempenho eleitoral do Novo, mas antes, o senhor falou que parece meio esdrúxulo, né? O partido não consegue devolver os recursos do fundo, e eu vi que foi essa a argumentação. Existe algum projeto, é possível protocolar algum projeto, alguma iniciativa nesse sentido, que, esse dinheiro então vá para, como o senhor falou, para a saúde, para a educação, que volte para o Executivo? A gente tentou por 3 oportunidades. O primeiro projeto de 2019 foi para isso. Depois a gente fez mais uma emenda e depois, em tempos de pandemia, a gente fez mais um projeto de lei para utilizar em medida emergencial para o combate à pandemia, para comprar equipamento, respirador, e mesmo assim a Câmara não aprovou. Então a gente tentou em 3 alternativas
em votações pela própria Câmara foi recusado. Deputado, vamos lá, vamos falar sobre o senhor falou do desempenho do Partido Novo, isso vale para todo o Brasil, a sua votação foi muito expressiva, chamou muita atenção, porque é a confirmação, o reconhecimento do seu trabalho, mas o desempenho do candidato a presidente foi muito fraco, o desempenho do candidato a governador tinha uma expectativa um pouco melhor, mas também não andou, e essa diminuição aí do número de representantes em Brasília. O que houve? Qual é a sua percepção do sentimento do eleitor com relação ao Novo? O Novo se equivocou ao longo aí de 2 anos em não ter um posicionamento firme. Hoje o eleitor, ele queria de uma forma clara e simples entender em que campo ideológico você estava. Então, a partir do momento que o Novo, por um eleitor que não se dedica, se debruça a estudar, ele até poderia interpretar que o Novo é um partido de esquerda ou de centro, sendo que se tem alguém de extrema direita, isso dá para ver no histórico de votações, seja como antagônico do PT, seja por menos interferência estatal, enfim, é o Partido Novo. Só que a gente não conseguiu comunicar isso. Segundo, a ausência de recursos. Além de nós não termos recursos, esses fundos eleitorais e partidários aumentaram de forma exponencial. Terceiro, nós vivemos num mundo em que ou você tinha que ser do PL 22 ou você tinha que ser do PT 13. Qualquer um que tivesse um número diferente tem que fazer um trabalho, uma maratona a mais para convencer o eleitor, porque a maioria ia no piloto automático. Então essa dificuldade a gente teve. E o meu eleitor eu tenho que agradecer demais, porque ele é um eleitor racional. Ele é aquele cara que entendeu de que quem votou 17 cabo a rabo, por exemplo, em 2018, aqueles deputados lá, quantos ficaram fiel àquilo que prometeram? Aliás, o PSL sequer existe mais, que está a União Brasil, que lançou um outro candidato a presidente. E mesma coisa vai, se não já aconteceu, com o PL, entendeu? Que aconteceu com o PL. Por exemplo, votaram no Jorginho Melo, eu já estou recebendo crítica da dona Ivete, que só está lá porque votou no Jorginho Melo, que não assinou a CPMI do dia 8, que não está fazendo, que é traidor e tal. Por quê? Porque essa é uma parte do eleitor que não pesquisa profundamente e nem sabe e nem imagina quais são as consequências do seu voto. Mas existe, graças a Deus, um percentual ainda pequeno que se preocupa com o bom uso do dinheiro público, que eu não uso fundão, com economia, eu não uso auxílio mudança, em 5 anos já foi 110, 120 mil reais só com isso, a cota parlamentar eu uso 20%, eu fui o melhor no ranking dos políticos, o mais barato da história. Então o eleitor que pesquisa isso, ele vai chegar na opção de voto e graças a Deus eu tive essa felicidade. O senhor acha que a sobrevivência, a manutenção do Novo seria ir atrás do espólio, mais ou menos, que tinha do eleitorado do ex-presidente Bolsonaro? O senhor falou que extrema-direita, e eu já pegando esse gancho, o senhor concorda com os atos que aconteceram agora em janeiro, com aquelas situações todas que aconteceram, de extremistas? Na verdade, existe uma confusão, tá? Existem muitos bolsonaristas que se dizem de direita, mas não são de direita, que defendem tabelamento de preço de combustíveis, que defende mais intervenção estatal, que defende universidade gratuita, que foi uma proposta do Jorginho Melo. Isso é uma pauta socialista. Eles, na cabeça deles, acham que ser direita é ser pátria, família, contra o aborto e religioso. Isso não é ser direito. Macron defende exatamente isso, Obama defende mais ou menos isso, são líderes de esquerda. Ser conservador, ser de direita, ser liberal é outra coisa. Quem apoiou o Bolsonaro desde 2018 não é só esse time, são o pessoal do agronegócio, o pessoal dos clubes de tiro, os liberais. Então ele conseguiu aglutinar um grande número de pessoas que levou ele à presidência. O que aconteceu nesses 4 anos? Ele foi perdendo, por motivos diversos, o apoio de parte de um e de outro, né? E acabou que, infelizmente, ele perdeu a eleição para o ex-presidiário. Então, é óbvio que nosso eleitor ele é muito mais próximo do eleitor do Bolsonaro
do que do eleitor do presidente Lula. Então, não sei se aproveitar é uma palavra boa, mas se tem alguém que mais facilmente vai votar em nós, é o eleitor do Bolsonaro do que aquele que acredita de que o Estado é o provedor de tudo, quando na verdade ele é o que mais sangra a população. Para encerrar, eu não sei se o senhor pode me corrigir se o Partido Novo mudou, mas eu sei que o partido é muito rígido com relação à pessoa que está no mandato concorrer a outros cargos, porque minha pergunta é sobre a eleição municipal do ano que vem. O senhor se constitui numa das principais lideranças do Partido Novo aqui na região. Eu me lembro que quando o Partido Novo decidiu lá atrás não ter candidato em algumas cidades, como por exemplo Pomerode, que é a sua base eleitoral, o senhor também, não que o senhor fosse ser candidato, mas era importante, o senhor era o representante também daquela cidade. Então a minha pergunta toda é o seguinte: tem alguma possibilidade do Gilson Marques ser candidato pelo Partido Novo em Pomerode ou até outra cidade, porque o senhor também está aqui sempre em Blumenau. Blumenau sempre se pensa, vai ser o Odair Tramontim, mas o senhor é um nome consistente aqui na cidade. Tem alguma possibilidade? Eu não gosto de dizer nunca e nem fechar portas, né? O que eu diria é de que em Blumenau, quem tem a prioridade, eu gostaria que assim seja, é o Odair Tramontim. Na remota hipótese dele não ser prefeito e ele me convidar, eu posso estudar essa hipótese. Em Pomerode, a mesma coisa. Então, tem muita água para correr embaixo da ponte e talvez esse seja um dos grandes problemas da política. Eu acabei de sair de uma eleição sangrenta e já estamos falando da próxima. Mas sabe, não dá um ano, né? Eu vou esperar um pouquinho, mas é muito bom saber que eu tenho essas possibilidades. Blumenau mesmo, eu tive uma surpresa positiva muito, muito grande. Uma cidade que me acolheu desde 2018 até agora, o resultado eleitoral foi fantástico. Muito porque eu também, meus clientes são aqui, eu estou aqui direto, tenho familiares aqui, mas eu tenho um carinho especial aqui pela cidade. Deputado federal Gilson Marques, Partido Novo, obrigado mais uma vez pela entrevista, bom trabalho, bom ano lá em Brasília. Eu que agradeço, ele me recebeu aqui na casa dele, pensa na coisa fina, pessoal. Valeu! Esse é o deputado federal Gilson Marques e esse é o Informe Blumenau Entrevista. Um grande abraço, até a próxima.